Ok, tô vendo aqui. Deixa eu ver. Chegamos! Pronto. Chegamos! Graças a Deus, a ordem dos tratores não altera o Não viaduto. altera o viaduto. Adoro essa frase, desde a época do ginásio. É verdade. Ginásio, olha a frase, Não, ginásio. o ginásio já entregou tudo aí, né? Nossa Senhora. Eu ainda É não, um ô prazer. Pedro, eu ainda não tô com uma barba branca bonita igual a sua, não. Mas eu vou chegar lá. Rapaz, desde os 30, rapaz, que meu pai me trouxe essa herança, né? Desde os 30, que Sim. quando começou aquele cabelo grisalhão, eu falei, sabe de uma? É isso aí. Pessoal, a gente está na live do Pedro, mas vou só explicar rapidamente aqui algo para vocês. Antes da gente começar com a série das explicações e entendimento dessa live, tem um aviãozinho aqui, pega esse aviãozinho, clica nele, chama os colegas. E a outra Com forma certeza. também de ser legal é pegar o coraçãozinho que vocês estão vendo aí, fica tocando no coraçãozinho, que quanto mais toca no coração, as outras pessoas ficam sabendo que tá rolando a live. Você sabia dessa, Pedrão? Rapaz, boa, viu? Já valeu para mim, já podia desligar aqui que já valeu aí. Legal, legal, legal. Significa que tá na experiência, né? Essa informação é Bacana. boa. Boa, boa, boa. Opa, tô vendo uns coraçõezinhos aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Seguinte, em virtude dessa situação toda que a gente está passando, que é uma crise de um despertar, na verdade, uma oportunidade de crescimento absurda. Eu acredito de verdade que o mundo, assim como é antes e depois de Jesus Cristo, que a gente fala isso, né? Mas na nossa sociedade atual, a gente vai ser antes e depois de coronavírus. Verdade. Vamos ser diferentes. E aí eu conheço o Pedro desde a época do primeiro Prospera Experience. Propés. É. Você estava lá, eu te vi sentadinho lá com a galera, na comunhão com a galera antes de começar o evento. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. E dali a gente veio conectando cada vez mais. A gente teve essa Verdade. oportunidade. E eu seguindo o trabalho, seu trabalho, que eu acho excepcional. E aí eu tive a ideia, depois desse momento, a gente vê essa história toda do coronavírus e dessa Sim. situação de crise e esses caos Uhum. emocionais, é porque a gente fica dentro agora de casa e a gente estava acostumado a viver fora, né? Fora Verdade. literalmente, fora de si também. Sim, também. E quando está dentro de casa, vai ter que aprender a ficar dentro consigo mesmo, que às vezes a gente corre disso, né? Perfeito. E aí veio a ideia da quarentena da inteligência emocional e o Pedro foi um dos que veio na hora na lista ali. Eu falei, cara, que ele vai trazer como escuta emocional, vai engrandecer a nossa live, vai ampliar, vai repercutir, vai ensinar. E hoje eu sou muito grato, tenho um prazer danado de ter você aqui nessa live e grato por você ter aceito o convite. Viu, Pedrão? Com certeza, em pleno aniversário do meu pai, né? Como eu falei para você, né? Aniversário do seu pai. A gente até Parabéns. cantou um parabéns via FaceTime, um bocado de telinha, um irmão num canto, outro irmão no outro, aquele negócio todo. Tecnologia, né? E a gente terminou Tecnologia. cantando parabéns tecnológico, né? Porque ele mora em É. Belo Horizonte, né? Minha Aham. irmã também, e meu irmão, apesar de morar aqui também, mas enfim, tá todo mundo, cada um nas suas casas. Enfim, Oswaldão, que momento, né? Que momento nós estamos vivendo. Até interessante você ter falado aí do ACDC, porque não deixa de ser ACDC também, né? Antes do corona, depois do corona. Então, é uma situação em que a gente via nos filmes, né? A gente via É. isso na pandemia, não sei o que e tal, um bocado de filme, a gente não se imaginava. E está acontecendo um fenômeno interessante, né? Que eu tenho conversado com as pessoas, né? Eu tenho me reunido, continuo meus atendimentos online, e as pessoas, logo no começo, falaram o seguinte, puxa, a gente não tinha tempo para nada, agora vai ser interessante, porque eu vou ter tempo, então eu vou colocar minhas coisas em dia, eu vou produzir para caramba, e aí no primeiro, segundo dia, aquela correria e tal, e depois a pessoa começa a entrar num estado de não saber o que fazer com tanto tempo. Então as pessoas começam a entrar num estado de dizer assim, cara, eu tenho essas horas todas e daí? Né? O que eu vou fazer com essas horas todas? Isso é um fenômeno que tem se repetido e eu tenho escutado isso de pessoas diferentes, de níveis diferentes, de idades diferentes, de conhecimento diferente.
né? Esse momento de o que eu faço com esse tempo todo que está acontecendo, porque eu tenho que dividir ele com uma ou várias vozes, né, que estão hoje falando comigo na minha cabeça. Né? Porque a gente vai falar de escuta e também a gente vai falar de escuta de si também, né? Que é algo importante. Então, você lançou um texto, Pedro, outro dia, fabuloso, fabuloso. Quando você botou ali de escuta e veio discorrendo as etapas da escuta, que texto fabuloso, fabuloso. Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente estava com um nível... o teu Instagram é aberto? É aberto, é aberto. Legal. Eu já vi algumas pessoas que me seguem chegando aqui. Legal, ótimo. Cara, assim, eu separei algumas perguntas aqui para você, mas você já pode me trazendo o que você entende desse teu estudo de tanto tempo sobre essa questão da escuta. E aí eu queria... Claro. Você pode discorrer aí do teu jeito, porque você trouxe ali da escuta no teu post, então estamos juntos. Legal. A comunicação, na verdade, é aquele ato de gerar ação através da mensagem, né? Sim. E para isso a gente precisa necessariamente escutar, né? Porque comunicar é falar, mas é também escutar. Sem uma escuta de qualidade, não há o entendimento da mensagem, né? E esse é um hábito praticamente perdido nesse mundo de respostas prontas. A gente hoje, a pessoa mal começa a falar com a gente já tem aquela ânsia, né? aquela agonia interior de falar, né? Por cima até, às vezes, do que o outro está falando. Não nessa audiência maravilhosa, mas lá fora você deve conhecer alguém que fala por cima até do que o outro está falando, né? E isso é algo, assim, complicado, porque a gente termina perdendo a conexão, né, com o outro. No livro Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman, ele fala sobre aqueles dois sistemas que a gente tem. O sistema 1, aquele rápido, instintivo, de autorreflexo, aquele assim, de você, quando você vai desviar de um obstáculo, aquela coisa rápida. E o segundo sistema, que é aquele lento, reflexivo, que você analisa. Quando você vai estacionar para procurar uma vaga, você já, né, para a respeito. Então, o que acontece com isso? O segundo sistema exige senso crítico, foco, concentração. Só que a gente está usando demais o sistema 1, né? Quando a gente deveria usar o sistema 2, quando a gente está, por exemplo, acompanhando as notícias, né? Quando a gente está vendo comunicação no WhatsApp, quando a gente está recebendo essas informações em tempo de crise. Então a gente começa a não parar para refletir, para pensar a respeito, para gerar uma autocrítica, para escutar com qualidade, né, isso tudo que a gente está vendo. Tem pessoas hoje que a Globo News está com o... Tá me escutando? Caiu o sinal dele, caiu. Quando ele entrar aqui, eu chamo ele de novo. Então, a gente está assistindo... tem gente que está conectada, a Globo News está com o sinal aberto, e a pessoa está passando 24 horas por dia somente deixando entrar esse tipo de informação sem parar para refletir a respeito, né? Então, com isso, a gente começa a dar falas prontas para os outros, né, para as situações, para as conexões, antes mesmo do outro terminar a fala, né? Então, a gente está escutando muito pouco e, consequentemente, está compreendendo muito pouco daquilo que está acontecendo, né? Eu acho que já deve ter acontecido com algum de vocês, do outro estar falando e daqui a pouco você desligar. É como se você fosse para outro lugar, outra dimensão, enquanto o outro está falando, e de repente você ouve uma palavra que lhe chama atenção, e aí às vezes você vai dar uma resposta que não tem nada a ver com o que o outro estava falando, né? Então, escutar é você sair de cena e dar lugar ao outro, né? Eu estava falando com eles aqui, Oswaldão, sobre aquela questão de você estar ouvindo, e às vezes você entra até quase num transe hipnótico. Você está ouvindo, mas você não está escutando necessariamente, né? Então, às vezes, você fica ali e, de repente, ouve a palavra-chave e dá uma resposta, às vezes, que não tem nada a ver nem com o que o outro estava falando. Então, a gente está vivendo hoje num cenário em que a gente precisa entender que escutar é você sair de cena e dar lugar ao outro, né? É você focar nas necessidades e processos afetivos do outro, que muitas vezes não são os mesmos que os nossos, né? Outro dia alguém me perguntou assim, mas quando a gente está escutando, a gente pode perguntar ou não?
Aí eu falo, depende. Se você vai perguntar sobre o que o outro está falando, e no timing certo, é massa. Só que muitas vezes as perguntas que você faz quando o outro que está falando, quando o outro está falando, tem a ver com a sua curiosidade. E não sobre a necessidade do outro. Por exemplo, a pessoa fala assim, puxa, cara, eu viajei para o Rio de Janeiro e... Aí você fala, e você conheceu Copacabana? É uma pergunta, só que é uma pergunta baseada na sua intenção, no seu ego, tá? Na sua necessidade. E não na intenção do outro. Às vezes a pessoa dizer, puxa, cara, eu fui lá e, sei lá, qualquer coisa, qualquer narrativa que ele ia contar, mas você começa a fazer perguntas sobre seus interesses. Né? Isso significa que você não está escutando. Né? Você está ali simplesmente, como eu falo, né? Hoje a gente dificilmente encontra diálogos. Você encontra, na verdade, dois monólogos. Né? Duas pessoas falando de si. Uma pessoa fala assim, eu fui para o Rio de Janeiro, aí você fala o quê? Eu fui em São Paulo. Ah, eu visitei Copacabana, eu visitei o MASP. O Carioca é não sei o quê, o Planeta é não sei o quê. Aí quando sai os dois, cara, é um negócio louco. Você, né, fica assim, pô, legal, pô, massa a minha viagem que eu fiz a São Paulo. E o cara, massa a minha viagem. E vocês não se conectam, né? A gente não está se conectando. Então, assim, a gente está defendendo pontos de vista com uma ênfase, como se ponto de vista fosse o único caminho. Né? E quando, na verdade, eu faço até um exercício, às vezes, nos meus workshops, se você fizer assim um caminhozinho assim, né? E deixar uma nesguinha de nada, essa frestrinha de nada aí é um ponto de vista. E tudo isso ao redor aqui, né? São exatamente as vistas dos pontos que você não está enxergando. E você simplesmente deixa de se dar a oportunidade de enxergar esses outros pontos de vista, porque você está ali encegueirado no seu ponto de vista. E isso é complicado, né? Porque... Tá, beleza. Ok, é que eu já vi que sua conexão tá variando. Beleza. Né? Então, ajuda na compreensão, né? E na criação de laços mais profundos. Né? Porque se você não aceita a existência do outro, a comunicação, ela simplesmente deixa de existir. Né? Então, a gente tem que exercer a paciência, né? E saber... esperar, deixa eu só pegar meu óculos aqui, porque as pessoas estão comentando, né? E esperar a nossa vez de falar. Então, mais do que isso, a gente precisa aprender a acolher o outro. Né? Porque quando a gente acolhe o outro, a gente percebe que é uma oportunidade incrível de aprendizado. Que é algo que a gente não está entendendo, a gente não está percebendo que todas as vezes que tem uma outra pessoa na nossa frente, aquilo abre um portal, né, para o aprendizado. Então, a outra pessoa na frente, ela é uma oportunidade de aprendizado. E essa pessoa pode ser, independente de idade, classe social, sexo, religião, não interessa. Conectou com o outro, abre-se uma possibilidade de aprendizado. Né? A escuta. E isso é muito rico, a gente poder escutar o outro, porque, na verdade, no processo terapêutico, treinamento, desenvolvimento, seja o que for, formação, o conteúdo... A gente tem 30% de conteúdo. Perfeito. 70% ou talvez 20% está no cara que está no treinamento, que está no desenvolvimento, está na formação. Ainda tem isso, né? E que quando a gente sabe utilizar isso, a gente tira muito mais dele e ele traz muito mais riqueza pelo fato de tudo que ele tem nele. Não é Perfeito. isso? Se você souber dele. Então, hoje a gente está com uma galera aqui que está fazendo alguns comentários aí. Se você quiser se pegar você puder até ler para ler, pode pegar. Você pode aí que eu tava sem óculos, eu botei aqui agora para dar uma lida aqui no comentário do pessoal. Lanchinhos saudáveis, legal. Galera entrou aqui. Boa noite, galera massa. Você saiu para ilustrar. Peraí, como é? Oswaldo, você saiu para ilustrar ou sair de cena para dar lugar ao outro? Bacana, bacana. Aliás, o bom humor é uma das coisas mais importantes, cara, para a gente passar por esse momento, né? Muitas vezes esse momento até tenebroso em alguns aspectos. As pessoas sempre se voltam para elas mesmas. Pois é, Ademir, isso é outra coisa que acontece, e todas as vezes que acontece isso, você perde essa oportunidade de aprendizado. Porque todas as vezes que você está na presença do outro,
como eu estava falando, é uma oportunidade de aprendizado, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Então, assim, ó, vocês que estão aí online, eu peço para vocês aí, alguém poderia me falar uma frase em russo? Né? A maioria pensa, putz, não tem como falar em russo. Por que você não fala em russo? Porque você não sabe russo. Né? Então Sim, significa sim. que a gente só sabe, fala o quê? A gente só fala aquilo que a Sim. gente sabe. Aquilo que a gente conhece. Então, se a gente só fala Exatamente. aquilo que a gente conhece, quando a gente aprende? É justamente quando a gente se cala, né? Fecha a boca e abre, né, os nossos outros sistemas representacionais. Então, a gente abre, né, porque o nosso foco aqui é audição, né? Então, a gente foca a nossa escuta, porque é input para aprendizado. Não quando você está falando. Quando você está falando, você está simplesmente, né, colocando para fora aquilo que você já sabe. Né? E essa informação ela é extremamente importante, Pedro, para diversos níveis. Né? Inclusive, a gente compreendendo dentro do mundo profissional, no momento, nas empresas, para quem quer um trabalho efetivo com seu cliente, quanto mais você amplia o seu interesse por ele, mais ele se interessa pela sua empresa. Uma vez eu li uma frase que diz assim: quanto mais interessante é o ser, quanto mais interessado é o ser, mais interessante ele se torna. Então, quanto mais você se interessar pelo outro, mais interessante você vai ficar. Então, não é necessário a necessidade de controle para você ficar interessante. Deixa eu mostrar o quanto eu sou interessante. Às vezes, só o fato de ouvir te transforma numa pessoa muito interessante. Aliás, se você quer se transformar, aliás, se você quer sair da festa, que as pessoas comentando, rapaz, que pessoa bacana, que cara, ou que mulher, ou que pessoa sensacional que eu encontrei, basta você ficar escutando a pessoa que estiver do seu lado. Um abraço. Né? Não tem forma mais empática, né, de você se tornar alguém interessante, né, através de ser uma pessoa interessada. Que, aliás, é engraçado você ter falado isso, porque, dando até um spoiler aqui sobre o meu TEDx, para quem não assistiu, eu fiz um TEDx chamado O Poder da Escutatória, e eu conto mais ou menos, que 15 minutos é o que dá ali, né? Essa trajetória de sair do interessante para tornar-se interessado. Essa é a trajetória do meu TEDx. A mudança do ser interessante. Que legal! É sério, cara. Foco no eu, né? No ego, ser interessante. Para você se tornar um ser interessado. Que bacana. A Patrícia está comentando para a gente aqui, quando temos a capacidade de prestar atenção, de abrir a cabeça a quem não é como nós, também nos escutamos, não apenas o outro. Faz sentido. Faz sentido. Faz muito sentido. Interessante que para a gente que é psicólogo, a escuta terapêutica, ela realmente precisa ser muito atenta, né? Minuciosa, porque quando a gente está sendo treinado na psicologia para atender, a gente os professores sempre trazem para a gente assim, percebe no não dito. O dito é muito fácil, mas o dito tem muita coisa ali. Então, as pessoas falam muito próximo a nós, né? Na verdade, todo mundo que está aqui ouvindo, que está aqui prestando atenção nessa live, se puderem prestar atenção, a gente fala muitas coisas, mas as que a gente não diz e que a gente omite tem uma profundidade ainda maior sobre a nossa verdade, nossa personalidade e a nossa identidade. Não é isso, Pedro? Perfeito. O mestre Rubem Alves, ele fala muito sobre o poder dos silêncios, né? Então, assim, por exemplo, você chega para uma pessoa e pergunta para ela assim, João, tá tudo bem? Aí, olha só, eu vou fazer aqui como se fosse duas pessoas. Primeiro eu vou fazer a pergunta. E aí, João, tá tudo bem? João agora. Tá. Olha só a profundidade, a riqueza de material, de matéria-prima que teve naquele silêncio antes de João dizer que sim. Né? Você vê a fisiologia, você vê como a boca, o olhar para baixo, né? Como aquele silêncio misturado com toda aquela fisiologia, né? teve
teve tanto a te falar, né? E você estava tão ali agoniado esperando o que ele ia dizer que você não prestou atenção em como ele estava falando, né? E não prestou atenção naquilo que ele não disse, não prestou atenção no silêncio, não prestou atenção na fisiologia, né? Não prestou atenção em detalhes riquíssimos e que faria toda a diferença ali naquela comunicação, porque no final você ouvia tá tudo bem, né? E que na verdade não está absolutamente nada bem, né? Mas fique tranquilo, eu vou levando aqui, você vai... É abrir as possibilidades para aquilo que justamente a gente não conhece, né? Ou seja, sem escuta não há aprendizado. E muitas vezes a gente se apega, né, como eu falei, aos pontos de vista, e os pontos de vista é só aquele nadinha que a gente conhece a respeito das coisas, né? Eu tenho alguns grupos, né, que eu inclusive não saio, né? Tem uns assim que são assim, radicais de determinada área, eu falo politicamente, né? Radical de um lado, radical de outro, nem radical é radical. E eu faço questão de estar nesses grupos, às vezes até Vanessa fala para mim assim, puxa, por que você não sai de tal grupo? Eu falo, cara, é porque ouvir os opostos, né? Ouvir opiniões contrárias é algo riquíssimo, né? Então, ouvir opiniões contrárias é algo riquíssimo, que faz com que a gente realmente cresça bastante. Então, é importante. Então, quando a gente escuta, quando a gente dá importância ao outro, poxa, o ser humano, ele precisa, é uma necessidade nossa, é uma necessidade de ser reconhecido, de ser legitimado, né, de ser escutado, isso é necessidade do ser humano. Então, quando a gente escuta, e não só com o ouvido, porque na verdade isso aqui é ouvir, usar a faculdade auditiva é pura e simplesmente ouvir, como você ouve passar um carro lá fora, como você ouve o barulho do vento, você ouve alguém falando. Mas escutar já requer outros elementos, né, que é você já focar sua atenção e interesse. Muito bacana isso, Pedro. E quero trazer talvez uma pergunta até. Eu vou ver um comentário aqui do Leonardo que está dizendo assim para a gente. Nos tempos de hoje, a humanidade pouco exercita o poder de se escutar. Opa, e é o ponto que eu vou entrar, de se escutar. Nossa. O silêncio é a grande oportunidade de aprender um pouquinho mais. Ô, Leonardo, perfeito. Muito legal o teu comentário, porque o silêncio é uma grande oportunidade de aprender sobre o outro e aprender sobre nós. Na época que eu fui técnico em enfermagem, a gente trabalhava com o estetoscópio. E a gente entende e aprende que quando eu uso o estetoscópio, eu não vou escutar o outro, eu vou auscultar o outro. E aí, então quando eu coloco lá aquele aparelhinho na pessoa, né? Que eu acho que, se eu não me engano, o nome daquele aparelhinho é manúbrio. Quando eu coloco ele lá encostado na pessoa, eu consigo ouvir o inflar dos seus pulmões, o seu coração de uma forma mais ampliada. Então, tanto para ele quanto para mim, auscultar é ir num nível mais profundo dessa escuta. Dentro do teu estudo hoje, e aqui eu continuo com aquele texto na minha cabeça, tá? Aquele texto está muito bonito, a composição dele. E aí, dentro daquela composição, que eu acredito que aquela composição é muito rica, Pedro, o que você traz para a gente de percepção sobre o que o Léo fala com a gente? Tá. A gente escuta não só, como eu estava falando, né, com o aparelho auditivo, mas a gente escuta procurando dar atenção. E aí você começa a aprofundar. Você vai entendendo, que é usar a parte cognitiva, né? Falando, né? Quais são as palavras que ele está escutando. Porque se a pessoa fala feliz, é diferente de entusiasmado, que é diferente de alegre, né? Então você está ali entendendo. Então você ouvir, escutar, entender. E você passa para a compreensão. A compreensão é você já começa a escutar, não só com o cérebro, mas também com o coração. E aí que vem o conceito da escuta emocional, né? Pois o que a gente está sentindo, o que está dentro da gente, influencia completamente a nossa escuta, né, do que está lá fora, né? A gente tem nossos sistemas representacionais, que nada mais é do que visão, audição, olfato, paladar, tato, né? Os sistemas representacionais.
E esses sistemas representacionais faz com que a gente tenha e armazene dentro da gente, né, tudo aquilo que esses sistemas representacionais estão trazendo para a gente. Então, a gente tem esses sistemas representacionais fazendo as nossas representações internas. E aí, essas representações internas levam a gente a entrar em estados internos. Então, assim, a soma de todos esses processos neurológicos, físicos, de tudo isso que eu vou colhendo lá de fora, eu vou me levando a um determinado estado, né? E esse estado interno, ele influencia completamente a minha escuta. Porque, olha, digamos que você acordou naquele dia feliz, alegre, satisfeito, você, cara, dá bom dia à sua esposa, seu esposo, ao seu cachorro, não sei, você acordou lá feliz e tal. Aí a pessoa fala assim pra você, acabou o café. Aí você fala, não tem problema, eu bebo leite puro, eu bebo suco, eu bebo água e tá tudo certo, beleza. Aí você acordou mal pra caramba, você não dormiu direito, você não tá legal, você tá pensando em problema, você já acordou, né, pensando em tudo algo que você precisava resolver, aí alguém fala pra você, acabou o café. O que é que acontece com você? Você explode, você fala assim, mas como acabou o café? Como é que você deixa o café acabar? Né? Então, o nosso estado emocional, ele interfere completamente na nossa capacidade de escuta. E não só a escuta do outro, como a nossa própria escuta. Porque essas vozes, né? Essas vozes, e eu não estou falando de esquizofrenia, não estou falando de doença, eu estou falando dessas vozes que todos nós temos naturalmente, né? Na cabeça da gente, e que está o tempo todo falando, né? E falando sobre a situação, e como é que você está, e se você começa a você pensar que você está triste, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai começar fisiologicamente a ficar triste. E você vai começar a ter sentimentos de tristeza, porque os seus pensamentos de tristeza estão bombardeando na sua cabeça. E não é só essa ordem, o pensamento, sentimento e fisiológico. Os três não tem ordem. Né? Experimenta abaixar a cabeça, abaixar o ombro, baixar os olhos e dizer assim, nossa, como eu estou feliz. Perceba que você sente completamente deslocado, você não consegue. A mesma coisa, você levanta os braços, ergue a cabeça e fala, que tristeza! Não rola. Realmente você não consegue, né? Com a pose da vitória, lá em cima, é impossível você se sentir dessa forma, né? Então é muito importante você estar atento aos sinais, né? Tanto aos seus sinais fisiológicos, né? Porque, pô, você passa no espelho, ou você não precisa nem estar no espelho, né? Você está fazendo aquele estágio de auto-observação, ou seja, você está se dissociando, né, do seu dia a dia, você está se auto-observando. Então, você se percebe para baixo, fisiologicamente para baixo. O que vai acontecer? Se você está atento a isso, se você está consciente, você dá aquela consertada e fala, cara, sabe, vamos nessa. Sabe, não cabe esse ombro. Isso. Não cabe esse ombro para baixo, essa cara dessa maneira. E você está naquela, meu Deus, o coronavírus, vai morrer todo mundo, e meu Deus, e para onde é que eu vou? Corram para as colinas, fala, para, vamos organizar, tá? Acho legal esse pensamento, e tal, mas agora eu não quero isso, não é isso que eu quero para o meu momento, e você pode trocar esses pensamentos por pensamentos positivos, né? Então é importante você estar o tempo todo, né, monitorando, se dissociando de si, vira e mexe, para você poder entender como você está agindo. Como você está agindo, o que, é que você está sentindo e o que, é que você está pensando. Né? Porque isso vai influenciar completamente o seu estado. Né? O seu estado interno, como eu falei, influencia as suas ações, suas atitudes, né? Seu comportamento e a maneira de você escutar. Por isso que a gente fala da escuta emocional. Quanto mais eu estou sendo levado pelas minhas emoções, mais eu estou afetando a minha capacidade de escuta. E eu estou escutando com filtro, com esses filtros emocionais. E esses filtros emocionais estão impedindo de eu acessar, né, a essência do que o outro está falando, ou até do que eu mesmo estou falando.
Porque, por exemplo, a gente precisa também aprender a se escutar. Nós somos a nossa principal fonte de informação sobre nós mesmos, né? Então, o que acontece? De vez em quando o Vanessa fala assim, afinal, você gosta ou não de ovo? Porque às vezes ele fala assim, você quer ovo com tal coisa? Eu digo, pô, frite uns 3 ou 4, sei lá o quê. Aí eu vou e como e tal. Tem dias que ela fala, você quer ovo? Eu falo, não quero não. Aí ela fala assim, puxa, mas eu falo, cara, é porque tem dias que meu organismo está falando comigo e está pedindo determinados alimentos, né? Então é importante a gente estar atento a se escutar. Escutar o nosso corpo, escutar aquilo que a gente está sentindo, escutar as nossas dores, escutar os nossos propósitos, escutar os chamados, né? E até a gente está aí com um crescimento bastante acentuado também, não só da inteligência emocional, como da inteligência também espiritual, né? E também escutar outros tipos de chamados também. E sem religião, cada um do seu jeito, a seu modo, né, com o seu Deus, a sua natureza, enfim. Mas a gente está atento para escutar, né, tudo isso que acontece. Porque se a gente perde a escuta, significa que a gente está perdendo o acesso ao entendimento e à compreensão, tanto do outro quanto de si mesmo. Tá? E a responsabilidade não é só dessa vida moderna, a gente não tem tempo para nada, porque escutar é a gente renunciar a essa telepatia. Porque parece que quando a gente está conversando com o outro, parece que a gente fica usando a telepatia. A pessoa fala assim, puxa, hoje eu bati o pé na cadeira. Não foi do cachorro. E você fica querendo, né, se antecipar o que o outro está falando. A gente invade o espaço da fala do outro quando a gente só fala a partir do nosso ponto de vista. Então é importante a gente esvaziar a xícara quando a gente estiver participando de um diálogo, seja a 2, a 3, a 4, a 5, a quantas pessoas forem, a gente esvaziar a nossa xícara e entrar naquele diálogo, né, com disposição para escutar, né, para que esses inputs cheguem na gente, né? E aí sim, porque se a gente não faz isso, é como você fala assim, eu acho que vagão de trem para mulher no Rio de Janeiro é bobagem, porque eu nunca fui assediado ou assediada. Quer dizer, você, por causa do seu ponto de vista, por causa da sua visão da realidade, você acha que aquilo não é necessário. Pura e simplesmente por causa de acordo com a sua visão de mundo, né? Um dos pressupostos da programação neurolinguística, o pressuposto número 7, inclusive, é que o mapa não é o território, né? O mapa não é o território. O mapa é apenas a minha representação interna daquilo que eu vejo da realidade. E a gente não pode tomar, né, o outro pela nossa visão de mundo somente, né? Então a gente precisa reconhecer os limites do nosso lugar de fala, levando em conta a narrativa do outro. Porque quando você está escutando, a gente vive uma sociedade de speakers, né? Que a gente sempre valoriza quem fala. Pode ver. Então, se fulano fala bem, falar bem é um atributo que diferencia, classifica. Mas a gente não vê, a gente dá esse mesmo de valor a quem escuta. Dá esse mesmo tipo de valor a quem escuta. E quem escuta, normalmente, o protagonista é quem fala. E quem escuta, normalmente, ele está ali na posição de simplesmente tá ali só, né, sem nenhum tipo de protagonismo, quando, na verdade, escutar é um ato de protagonismo sensacional, espetacular, incrível. As pessoas que escutam verdadeiramente, elas estão ali presentes. Nos meus estudos sobre mindfulness, né, inclusive agora eu estou fazendo mais uma formação sobre mindfulness funcional, né, que é a aplicação do mindfulness no trato com o outro, né, para aprimorar ainda mais as minhas questões de escuta. Eu percebi que a escuta é uma ferramenta de mindfulness. Porque você não consegue escutar o outro nem no passado, nem no futuro. Você só consegue escutar verdadeiramente se você estiver vivendo integralmente o momento presente. Perceba, alguém chega para você e fala assim, mês que vem eu vou viajar para a Chapada Diamantina. Aí você fala, dentro da sua cabeça, Chapada Diamantina, eu me lembro que uma vez eu fui para a Chapada Diamantina. Um abraço, perdeu a conexão. Já não está mais escutando o outro, porque você foi para o passado. A mesma coisa é o futuro.
A pessoa fala, vou viajar para Chapada Diamantina, e você começa a pensar que, poxa, inclusive, final do ano eu vou fazer uma viagem para lá e tal. Foi para o futuro, perdeu a conexão. Então, você escuta verdadeiramente quando você está ali no momento presente. Então, escutar verdadeiramente é praticamente uma ferramenta de mindfulness. Né? Então, se você quer aplicar mindfulness, se você quer meditar, se você quer estar vivendo o momento presente, pratique a escutatória. E você vai ver o quanto você vai estar ali presente, né, no momento presente. Né? E isso vai ser importantíssimo para a sua opinião. E aí você vai começar a perceber a diferença entre você defender o ponto de vista e você expor o seu ponto de vista. Defender o ponto de vista é você chegar com a xícara cheia, né? E você com essa xícara cheia, você simplesmente chamou? Eu não vi, não. Peraí, eu não vi, não. Peraí, o Oswaldo me chamou aqui. Oswaldo, voltar, por gentileza. O Oswaldo, se alguém puder falar com ele aí, porque aí eu aceito ele, que eu não vi a chamada. Eu estava aqui sem óculos e terminei não vendo. Eu não estou vendo a chamada dele. Pera aí, galera, só um minutinho. Eu estou procurando. Não estou achando. Pede para ele voltar. Não tá aparecendo a chamada dele. Pede para ele sair e voltar, por gentileza. Bom, a diferença de defender e expor ponto de vista. Porque quando você defende seu ponto de vista, o que é que você faz? Você está ali, ó, fechado, focadão ali naquilo que você acha, e você vai para um diálogo com o outro, defender ali o seu ponto de vista. Então você não se permite escutar o que o outro tem a dizer. Você está ali só esperando o seu momento de falar. Né? Quando você expõe ponto de vista, é diferente. É como se você estivesse indo para um piquenique, e quando você vai para um piquenique, cada um leva alguma coisa para comer. Né? Por gentileza, alguém fale com ele lá no... Não, esse aceita ele, entenda, não está aparecendo em lugar nenhum o convite dele de novo, entendeu, galera? Eu estou vendo a Jujuma falar, mas ele precisa sair e voltar para poder aparecer de novo para mim, aí eu aceito ele. Porque aqui não está aparecendo, eu já rodei aqui de cima para baixo e não vi o convite. Ele precisa voltar aqui para eu poder aceitar ele de novo. Cadê você? Sim, velhão, pede aí, cara. Cadê? Fazer uma transmissão ao vivo com... Pronto, eu consegui. Valeu, obrigado. Meu grilo falando está aqui me ajudando. Me ajudando com o processo, cara. Eu não sabia que podia clicar em você e ter umas alternativas. Eu não... Você sabia? Sabia, mas presta atenção, é tão interessante que a Jujuma falou que você montou no burro assim e foi embora. E eu sem óculos não estava lendo aqui direito, né? Que agora mas eu estava prestando atenção em tudo que você estava falando. Ah, você estava ligado, né? Você deixou muito claro para a gente em cima da questão das nossas percepções, né? Da questão das percepções que a PNL fala pra gente, posições perceptuais e tudo mais. Você entrou nessa questão do processo da gente escutar as nossas vozes interiores, que são os pensamentos recorrentes, que fica ali, Isso, perfeitamente. Mexe com as nossas emoções pra caramba, Total. Teve um comentário que alguém colocou aqui, não sei se foi o Léo, que é importante ver o filme A Profecia Celestina para entender essa parte de conexão. Nossa, fabuloso. Filmaço. Teve um outro comentário que a Jujuma falou assim, mas vocês não comentaram o que eu coloquei, então talvez eu esteja precisando aprender e ficar mais calada e só perceber. No primeiro comentário dela eu lembro, porque foi subindo, o psicólogo guarda as coisas e ele fala assim, vou falar na hora certa. Que parece que ela ficou a vida inteira falando... Parece que ela ficou a vida inteira ouvindo muito e ela não tinha o espaço para falar, para ter a fala dela.
Jujuma, talvez, em alguns momentos da nossa vida, a gente não assume o nosso lugar de fala. E isso, dentro, talvez, da escutatória, o Pedro vai trazer como reflexão do estudo dele, que é muito profundo, mas dentro da psicologia, a gente entende que, às vezes, a gente não se posiciona. A impressão da tua fala foi, talvez eu tenha que escutar um pouco mais. Tive essa impressão, talvez eu precise ouvir um pouco mais. Mas a vida pede em alguns momentos para a gente um lugar de posicionamento. E posicionamento dentro da escuta interna, que aí o Pedro sabe muito bem sobre isso, porque ele também é um coach, é a questão da compreensão da nossa identidade. Quando eu trabalhei bem a minha identidade, tenho noção da minha identidade, que vou fazer para processos de silêncio, para me escutar, para poder entender o que fala aqui dentro, eu consigo redefinir a minha identidade. Então, a minha convicção amplia, porque eu já sei muito bem o que é e o que não é para mim. Então, eu mantenho os meus valores, quando uma escuta de fora vem e ela me invade, eu escuto, percebo e me coloco. Jujuma, entendi errado. Perdão, então coloca pra gente aqui e escreve de uma forma mais detalhada, pra gente poder entender. Beleza? Porque quando você escreveu, a impressão que você nos deu foi a seguinte, aí a gente agora vai entender juntos. Parece que a vida inteira eu escutei muito e não tive meu momento de falar. Alguma coisa parecida com isso. Então talvez eu tenha que... Vocês não viram, vocês não leram o meu comentário. Então talvez eu esteja precisando mesmo ficar um pouco mais calada e só ouvir. Pode ser. Eu quero até aproveitar e pegar esse ponto, Oswaldo. É uma intervenção mesmo agora, né? Pegar exatamente desse ponto. Porque assim, faz sentido que ela depois falou mesmo, de repente caiu cair a ficha também é velho pra caramba, né? Tipo assim, atualizou o software. Tá lindo, atualizou a ficha. Tá mais legal. Mas enfim, Juju, porque o que acontece? Muitas vezes ficar calado não necessariamente é escutar. Então, às vezes, não estou dizendo você necessariamente, Ju, você especificamente, mas às vezes a pessoa, ela fica muito calada, mas a mente dela tá mil. Então, às vezes, você está calado 2 horas, mas você está 2 horas com o motor roncando, esperando o seu momento de falar, e que às vezes você não fala por 1000 motivos, pode ser desde uma deficiência que houve, desde você não gostar de sua voz, a uma timidez, a 1000 coisas, mas na verdade você não está aproveitando aquele espaço entre a fala do outro e a sua fala, se deliciando com aquilo que está sendo dito. Então é importante também a gente entender a diferença entre estar calado e estar escutando. Há uma diferença grande, quem está de fora às vezes não está percebendo. Às vezes, putz, só aquela pessoa ali estava lá escutando, legal. Não, às vezes ela estava ali pensando em qualquer coisa, no boleto que tem para pagar, né? Não estava nem ali, só estava ali o corpo, né? A alma dele estava em outra dimensão, né? Então, por isso que talvez, Pedrão, a nossa escuta, sem a inteligência emocional, ela fica presa no nosso processo de resposta egóica, né? Perfeito. Que é a necessidade de querer mostrar o nosso ponto de vista sem escutar exatamente o outro. E aí, quando ela falou assim, bom, Oswaldo, você entendeu errado, tudo bem. Mas depois ela escreveu pra gente, eu quis dizer que passei a vida inteira escutando as pessoas e não tive oportunidade de falar. Mas foi exatamente o que eu falei. Talvez viveu uma vida calada e não se colocou. Talvez a vida não te deu uma oportunidade de falar. E é muito relativo. Às vezes a vida não deu oportunidade de falar. Às vezes a gente não se colocou. Porque eu conheço muitas pessoas que estão em vários processos relacionais, casa, família, relacionamento, que não se coloca perante o outro. Que se rebaixa, que cala, ou segura a voz, ou diz, não falo, e diz, não, o outro não me deu a oportunidade de falar. Quando que, às vezes, a gente mesmo é que não se fez presente para se colocar. Então, não, sempre me posicionei. Juju, às vezes você pode se posicionar, então se o outro não te ouvir, penso eu, talvez eu esteja errado. Quando eu falo, me posiciono e o outro não me ouve, eu tenho que deixar o outro um tempo no tempo dele, porque se ele não quer ouvir naquela hora é porque ele não está afim.
Entende? E uma das inteligências da comunicação é entender o tempo do outro. Eu não posso forçar que o outro me escute. Não é isso, Pedro? É. E assim, a PNL tem os pressupostos, né, a programação neurolinguística, eu falei aqui do sétimo, né, que foi o mapa anual do território, e tem um outro que eu gosto muito, que é o pressuposto 11, que fala assim, que não existe fracasso, não existe erro, o que existe é feedback. Então, independente do que venha de lá para cá, se você está bem consigo mesmo, né, se você está bem centrada, se você está com a inteligência emocional bem trabalhada, absolutamente não interessa o que vem de lá para cá. Interessa o que você vai fazer com aquilo. Então, não existe crítica, não existe erro, não existe... O que existe é feedback. Ou seja, se você é proativo, né, em relação àquilo que está vindo de lá para cá. É como se você fosse uma usina de reciclagem, né, em tempo real, independente do que veio, você já reciclou e você já aproveitou algo como feedback. Sim. Né? Então, e o que é difícil a gente ter essa habilidade se a gente está preso no nível ambiente, lá dos níveis neurológicos, né? Uhum. Se eu estou preso aqui reclamando do ambiente e não tem posicionamento de identidade, eu vou ficar sempre vendo problema nos outros, problemas nas pessoas. Eu vou delegar os problemas para os outros, mas não vou trazer a autorresponsabilidade para o meu processo interior de identidade, não é isso? Eu tô dando Isaac, ela botou assim, então eu sempre escutei, porra, então há 45 anos o povo não estava afim de escutar, estou for. Tem um processo, depois me lembre, cara, eu vou publicar até isso, já era para ter publicado, terminando publicando ainda, mas eu posso mandar para vocês por direct, me cobrem depois aí, para poder falar, ou então fazer uma postagem específica sobre isso, que é sobre a técnica TFBW de comunicação, né? TFBW. Essa técnica é uma técnica que muitas vezes a gente se comunica errado, a gente comunica ao contrário, né? WFBT, ou seja, a gente chega falando tudo, ou seja, enfim, a pessoa faz ouvido de mercador. O que é TFBW? Você ter 4 etapas. Primeiro, você falar como se você estivesse tweetando, ou seja, você fala 140 caracteres sobre o assunto. Então você fala, por exemplo, amor, você não tem ideia como foi meu dia hoje. Nossa, o escritório parou. E vira a cara e sai. O que vai acontecer com o seu interlocutor? Vai dizer, hã? Como é? O que aconteceu? Gerou curiosidade, aí, não é isso? Gerou curiosidade. Aí você vai falar com ele agora como se você estivesse fazendo uma postagem no Facebook. Ou seja, ele vai acrescentar um pouco mais de informação. Você vai falar, pois é, eu e o chefe tivemos uma reunião e nessa reunião eu disse a ele coisas que eu já deveria ter dito há muito tempo, mas aproveitei essa reunião para dizer. Meu Deus, a pessoa vai, peraí, velho, senta aí, me conta esse negócio aí. Aí você vai... Pouco mais. Aí você vai falar como se você estivesse fazendo uma postagem de blog, né? E você vai acrescentar um pouco mais de informação. Se a pessoa sentou, abriu um vinho, abriu um café e tal, aí o Wikipedia, você vai fazer um bocado de link, aí você vai passar a noite conversando com ele, né? Então, na verdade, é você ir gerando curiosidade. Porque você tem a questão da proatividade enquanto escuta, e o foco aqui é escuta, mas enquanto comunicador, se você tem interesse de se comunicar bem, é importante também que você gere interesse no outro, dando aquelas informações aos poucos. Aí uma vez me perguntaram, Oswaldo, mas e se eu chegar e der uma tuitada e a pessoa nem se interessar? Eu falei, opa aí, que benção. Pensa aí, né? Na economia de tempo seu e dele. Não é? Porque... Excelente. Pô, que maravilha, cara. Você não vai perder seu tempo, você não vai perder o tempo dele, ninguém vai se estressar. Né? Então, tem esse caminho também, né, de você também ir falando e gerando curiosidade, mas a nossa ânsia, às vezes, faz com que a gente chegue colocando mais conteúdo do que, às vezes, a pessoa, naquele momento propício, esteja disposto a receber, né, a filtrar. Às vezes acontece isso. E acontece nas melhores famílias, comigo, com você, com todo mundo.
Mas quanto mais você tiver esse cuidado... Pedrão, eu vi há pouco tempo, você adquiriu o seu Master NLP, né? Que é o Master da PNL, da Programação Neurolinguística. E a programação neurolinguística ensina muito sobre essa questão da fala, da comunicação e da escuta, não é? Verdade, verdade. Porque quando Bandler foi fazer lá aquele trabalho de modelagem da Satir, né, naquela aula de psicologia, para ele poder entender como é que era aquilo, ele pouco sabia sobre psicologia, ela chama alguém para poder dar uma aula, os próprios alunos de psicologia ficaram calados e ele, porque ele fez um trabalho de modelagem, ele arrebentou. Olha que interessante isso. Ele se deu muito bem porque ele estudou o jeito do outro. Perfeito. E aí, na nossa fala emocional, a gente fica... Quando a gente está no nosso nível de identidade muito empobrecido, a gente fica preocupado em mostrar as nossas dores, verdades, que é legítimo. Mas quando a gente aprende a inteligência da técnica, da programação neurolinguística, eu vou acessando botões mentais ali, que a pessoa depois vai querer apertar outros botões para poder acessar mais. Peraí, eu quero mais. Foi o que você falou pra gente, você trouxe pra gente. A PNL faz isso com a gente, ela faz a gente conseguir ter uma comunicação ao mesmo tempo que empática, até porque um dos pressupostos também fala que por trás de toda a ação existe uma intenção positiva. Então, exatamente. Ainda que isso serve aí para você escutar, Juju, você pode aprender inglês, alemão, francês, espanhol, mas se você ainda não tiver desenvolvido a habilidade, que são as técnicas, talvez você ainda não esteja percebendo que você está escorregando ainda no falar e no ouvir. E isso serve para todos nós. Serve para mim, que sou psicólogo, serve para o Pedrão, que é um cara que trabalha no comportamento humano, é Master Coach, trabalha com PNL, Master PNL, trabalha com a escuta. Então, a gente que entende isso sabe que a gente também precisa ouvir. Então, todos vocês que estão ouvindo, quando eu comecei a fazer o trabalho de autoconhecimento, e falo para todos que estão aqui, gente, se deem a oportunidade de vivenciarem 1, 2, 3 dias de olhar para dentro. Porque o autoconhecimento, ele tem camadas. Eu sempre pensei isso, quando comecei a psicologia, eu percebi assim, eu entrei numa camada do conhecimento, depois eu vou para outro treinamento, aí eu aprofundo mais. Vamos supor daqui para cá. Eu tô na superfície. Aí começo a ver coisas que eu nem imaginava. Aí vou aprofundar mais um pouco, faço outro treinamento, outro aprofundamento. E daqui a pouco vou para outro nível, vou aprofundando mais. É a história da cebola, né? Eu vou descascando pouco a pouco. Então, o que você traz para a gente como compreensão olha, Jujuma, povo que está ouvindo, tem formas de aprender técnicas para você se escutar, tem formas de aprender técnicas para você escutar o outro e técnicas de saber falar para que o outro te escute. Não é isso, Pedro? Perfeito. E nesse trabalho que você falou de modelando a Satir, o grande diferencial é que ela percebia qual era o sistema representacional principal do outro. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, né? E aí, como é que foi sua viagem? Poxa, eu vi muita coisa legal, nossa, ficou muito claro para mim. Então, ele começa a lhe dar pistas de que o sistema representacional dele principal é o visual. Né? Então, na hora de você se comunicar com essa pessoa, você vira para ela e fala assim, e aí, o que é que você sentiu da viagem? A pessoa fala, o que eu senti da viagem? Né? Quais foram os sons que mais te marcaram? Né? Tipo assim, a pessoa, putz, que som, cara? A pessoa é visual. Então, você aprender a se comunicar na linguagem do outro faz uma diferença, assim, absurda. Né? Se você começa a me falar agora que você foi de um lugar e você é visual, eu vou perguntar para você, cara, você viu aquele mar daquele lugar? Putz, cara, aí você, conectou na hora. Pra estabelecer o rapport, né? Que se Pelegata me vir falar rapport, ele me mata, porque ele falou, não é francês, pelo amor de Deus, isso é inglês, então não é rapport. Como a gente falava, né? Eu falava rapport. Mesmo é origem inglesa, mas enfim. E aí você estabelece na hora essa conexão, quando você fala a linguagem do outro.
né? Isso se estende de uma maneira que, assim, ó, isso aqui já não é PNL, mas tem um livro muito legal que eu curto e que eu utilizo essas ferramentas das linguagens do amor também, né? Eu gosto muito dessa comunicação em que as pessoas, na hora que você vai... Somente nesse momento, cara, ó, eu e você aqui, nesse momento, se você conseguir passar essa quarentena com sua esposa, namorado, ficante, etc e tal, você passa, cara, um abraço, vocês vão ficar velhinhos, assim, ó, os dois, assim, contando história, porque a parada né, barril. Então, assim, qual é a linguagem do amor do outro? Né? Porque nas linguagens do amor, ela fala assim, é tempo de qualidade, é presente, é atos de serviço, né? Então, assim, olha, imagine, tem uma pessoa que gosta de palavras de afirmação como linguagem de amor. Aí você chega em casa, quando ela abre a porta, você mostra um presente a ela. Ela olha para a cara do presente e aí você entra todo satisfeito, porque você disse a ela, na sua linguagem, eu te amo. Mas a linguagem dela é palavras de afirmação. Então, aquele presente que você deu não conectou ela da mesma maneira como se você trouxesse uma folhinha, uma florzinha que você colheu, não, pegou no chão, né? Colheu não. Tava uma florzinha caída, você pegou ela e tal, e entregou, mas falou assim, ó, para você, meu amor, eu te amo, palavras de afirmação. Cara, um abraço, ali a noite vai ser uma maravilha. Porque você utilizou a linguagem do outro. Então, muitas vezes, a gente se comunica na nossa linguagem, né? Olha que interessante. Com o nosso sistema representacional. E, às vezes, a nossa linguagem do amor também. Então, assim, eu sou um cara... a gente está preso muito no nosso processo e não do outro, no nosso processo. E no diálogo, naquele momento, se você quer comunicar, que é outro pressuposto da PNL, que comunicação é aquilo que o outro entende. É o que você recebe como feedback do que aconteceu. Se você falou algo e a pessoa entendeu diferente, você não houve comunicação. Por isso que é importante nessa comunicação ter a pergunta, o que você entendeu do que eu te disse agora? Bingo, perfeito, cara. Pô, perfeito, Oswaldão. Perfeito, eu faço perfeito. Às vezes a pessoa... Eu acho engraçado que às vezes a pessoa para só no... Você entendeu o que eu falei? A pessoa fala, entendi. Aí vira as costas e sai. Não! Mas é pergunta fechada, né? Tem que ser aberta. É o que você falou, é assim, o que você entendeu, pelo amor de Deus, cara? Você entendeu o quê? Aí a pessoa vai te passar o que ele entendeu. Aí sim que você vai dar o check se rolou ou não a bendita comunicação. O Bruno trouxe pra gente assim... Peraí, antes de eu ler a pergunta do Bruno, pessoal, deixa eu comentar isso aqui, um recorte. Tá, um recorte. Cara, eu morei em Salvador, eu trabalhei em Salvador, eu amo o jeito do soteropolitano falar. E agora o Pedro soltou o baianês dele na pressão. Seu quê, rapaz? O que você tá entendendo aí? Me diga aí, viu? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Porra, velho, é bom demais ouvir isso. Vou te falar. Tinha um amigo teu aqui que tava falando assim, eu só consigo pensar no acarajé, que eu acho que ele tá tanto tempo preso que ele deve estar doido para comer um acarajé. Meu Deus, 21 segundos restantes, 23, 22, Galera, 21. Voltem para a live. Vai fechar. Voltem para a gente encerrar. Vamos encerrar a gente dar essa aqui? Bora, isso. Bora. Volta pra gente... Volta pra gente encerrar aqui, que tem mais papo ainda. Aguenta aí. Espera aí. Voltei aqui pra gente encerrar, porque senão ia ficar no meio do papo assim. Rapaz, passa uma hora que a gente nem percebe. Passa rápido, né? Rapaz, é impressionante. A gente nem percebe. Quando eu vi, bum, uma hora já foi. Cadê ele aqui? Chamei. Já chamei. Pronto, pai. Agora foi rápido, hein, meu rei? Meu rei, do papo quando é bom, viu? Passa rápido que a gente nem vê. Uma hora que eu nem vi, bicho. Meu Deus do céu, né? Ô, cara, conversar com pessoas interessantes como você gera esse tipo de experiência. A gente vai, aí nem vê o tempo passar.
Muito bom, João. Vamos marcar outra dobradinha dessa aí, porque o negócio rendeu. Vamos Agora, demais. Tinha um rapaz que tinha perguntado aqui, e diz aí. quando a gente não consegue se escutar, isso é um bloqueio emocional? Isso é uma dificuldade de uma inteligência emocional nossa? Bom, responder isso é muito delicado, porque eu preciso te ouvir mais e eu entender mais do teu processo particular, porque cada processo é um processo particular. E aí, talvez no teu processo particular, você está tentando se ouvir e não está conseguindo, a gente precisa investigar qual é o motivo, eu não vou dizer nem qual é o bloqueio, qual é o motivo que está travando essa possibilidade de você se auto-escutar. Talvez tenham coisas aí que sejam importantes. O pessoal está falando, foi maravilhoso, que bom te ver, Pedro, essa dupla foi top. Não, que carinho lindo. Desse aí, ó. Então, Oswaldão, Pedro, diga, pode falar. uma coisa também importante é a gente perceber. Como foi o nome dele que perguntou? Eu não estou lembrando o nome dele. Ele soltou aqui para a gente, ele deve estar aqui ainda, mas Ele a sabe, pergunta ele ficou sabe. para mim. Pronto. Então a questão também é você se perguntar quando você decidiu que é difícil você não se ouvir. O Porque a Bruno gente, Pita ali. porque às vezes a gente traz decisões limitantes, né, dentro da gente, e a gente não sabe exatamente. Bruno, obrigado, minha consciência, meu grilo falante, diz assim, Bruno, beleza? Então, a gente, sim, às vezes é até de modo inconsciente, alguma coisa aconteceu no seu processo que você tomou para si, que é algo difícil. A primeira coisa é você entender que não é difícil, nem é fácil, não é questão disso, é questão de você, às vezes, não criou esse hábito, né? Criou esse hábito, Sim. porque assim, uma coisa que a prática do Mindfulness vem me trazendo nesses últimos anos é essa compassividade, esse carinho, essa bondade para consigo mesmo. Quando você está meditando, quando você está em processo de presença, que os macaquinhos da mente, né, como diz a Tamara Russell, te chamam para outro lugar. E aí, se você briga com aquilo, você dá atenção, então sua energia flui para onde está indo sua atenção. Né? Se você está ali tentando se concentrar, né, tentando se escutar, tentando meditar, tentando se auto-relacionar, se autoconhecer, e você, por algum motivo, não está conseguindo, você está se distraindo, tal, o que você precisa escutou o pensamento, percebe ele e deixa ele ir, sem brigar com ele. Porque quanto mais atenção, por exemplo, você está tentando ali meditar, você está tentando se escutar ali, e você, entre aspas, não está conseguindo. Por quê? Porque você pensou em algo. Então você está ali concentrando e fala, puxa, mais tarde eu tenho tal coisa para fazer. E aí vem aquele pensamento, o que você faz? Você agradece, você fala assim, pô, bacana, legal. Bacana saber que mais tarde eu tenho algo para fazer. Mas não agora. Agora eu escolho, né, continuar aqui, whatever. E isso não serve só para você meditar, não. Serve também para você focar. Né? Então, o foco não deixa de ser um processo meditativo. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho, ou eu estou fazendo algo ali que eu preciso entregar, ou eu por exemplo, quando eu estou fazendo algum tipo de projeto, às vezes eu nem preciso que eu entre em flow, aí um abraço, aí não tem consciência, não tem porra nenhuma. Outra coisa, a gente podia marcar outro dia e falar de flow. O flow é muito legal. Do conceito do Mihai. Do Mihai, tem que ser Mihai, né? Do processo de flow. Mas aí você, veio aquele pensamento, você fala, opa, legal, o que isso tem para fazer, mas não agora. Agora eu escolho tal coisa. Mas com passividade e bondade. Porque se você encasquetar, se você fala assim, pô, isso é hora de pensar nisso? Era para pensar nisso, não? Um abraço. Aí você realmente já deu corda para aquilo que está te distraindo, e aí com isso você realmente perde a conexão. Então é importante, se você está ali naquele momento, você está ali procurando meditar, está ali procurando se escutar, vem pensamentos,
assim como eles vieram, deixe eles ir. E aí, com o tempo, você vai melhorando nessa capacidade. Pedro, como eu já sei que você é um cara que tem essa excelente habilidade nisso, teve uma live outro dia que eu fiz aqui, que eu fiz uma ponte para o futuro com uma menina, né? Show de Mas eu bola. sei que você deve ser um cara também que sabe, eu vejo você meditando, estudos e formações. Talvez, sei, de repente, já que a gente voltou na live, nós temos 27 pessoas, 26, 25 pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Ô, Bruno, obrigado você, cara, pela oportunidade. E outra coisa, ele falou de chá, conhecimento, habilidade e atitude, não foi? Uhum. Ele está falando ali, obrigado pela chave. Você complementou o chá dele? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que ele, através do que eu falei, ele conseguiu pegar tudo aquilo que ele estava Tá. precisando. Porque olha só, Bruno, linkou com uma história da chave, conhecimento, habilidade e atitude é perfeito. E lá na Uhum. Fundação Dom Cabral, eu fui numa aula, né? E numa das aulas a gente conversou sobre algo que adicionaram duas letras, o V e o E. Então tem Sim. conhecimento, habilidade e atitude, valores e ética. Então é uma E chave ética. que engloba tudo. Engloba tudo. Porque eu Perfeito. posso ter conhecimento, habilidade e atitude, mas se eu não tiver valor e ética, eu posso passar por cima das pessoas. Valeu, Gutinho. Entendeu? Eu terminei pegando aqui que eu vou tentar de óculos agora. Guto falou aqui. Um abraço, meu irmão. Show de bola. Muita, Então, muita Pedrão, gente você acha que bacana. rola de você. Você acha que rola de você trazer pra gente uma. Quem sabe uma meditação guiada, alguma coisa de prática de presença? Você acha que se rola de trazer Bora, a pra gente gente pode agora? fazer aqui. Vamos lá. Show. Nesse momento, Vou botar uma musiquinha de fundo aqui, beleza? massa, joia, bota aí pra gente. A gente está vivendo um momento que realmente necessita, né, que a gente trabalhe as nossas emoções, que a gente trabalhe o nosso senso de presença. Mais do que nunca, a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã. A gente nunca teve, eu e vocês aqui, só a gente aqui, né? A gente nunca teve, mas a gente fica numa que a gente controla, a gente não controla porra nenhuma. Então, assim, mas mais do que nunca a gente pois a realidade é essa. Mas a gente tá agora tá uma sensação de que, cara, eu não tenho ideia do que vai acontecer amanhã. Isso significa que esse momento que você está vivendo agora, ele deve valer ainda mais. Então, assim, ó, quando o Oswaldo me chamou para fazer essa live aqui, eu tinha inúmeras possibilidades de brincar com meus cachorros, a fazer qualquer coisa, mas eu escolhi estar aqui. Então, quando você, ou você escolhe, ou quando você está dentro de uma situação, procure viver ela na sua plenitude. Viver ela da melhor forma possível, né? Para que você obtenha os melhores resultados daquilo. Ou das situações que você escolheu, e o que é mais bacana, independente das situações, de você ter escolhido ou não. Porque a gente não escolheu estar de quarentena. Você escolheu, Oswaldão? Assim, eu quero ficar de quarentena, dando final. Eu também não escolhi. Então a gente vai aproveitar da melhor forma possível. E agora a gente vai fechar os olhos por uns instantes. Tá ouvindo a musiquinha aí? Tá saindo? Se você puder botar ela um pouquinho mais, talvez para você talvez fique um pouquinho mais alto, mas para Não tem chegar na problema galera. não. Vê se tá ouvindo Pronto. aí. Pronto, agora chegou legal. Essa música é Return to Now? Não, You do Magic Original. Perfeito. Vamos Eu lá. passo para você. Perfeito. Vamos fechar os olhos. E nesse momento você vai começar a ficar. Você vai respirar, perceber a sua inspiração e a sua expiração. Você vai perceber que quando você inspira, o seu pulmão enche de ar. E quando você expira, ele vai esvaziando, esvaziando, esvaziando.
E você, mais uma vez, você vai inspirar, sentir o seu pulmão preenchendo os poros, essa respiração. Mais uma vez, inspirar, sentir os seus pulmões enchendo de ar e esvaziar. E agora você entrando nesse ritmo, você agora vai continuar a respirar, sem mais forçar a respiração. Você só vai perceber o ritmo da respiração. Perceber o seu ritmo da respiração. E agora você vai começar a focar na ponta dos seus dedos. Você pode estar descalço, você pode estar de sapato, você pode estar de sandália. E você vai sentir a ponta dos seus dedos, onde eles estão. E à medida que você for sentindo a ponta dos seus dedos, você vai trocar o foco agora para os seus pés. E você vai sentir os pés, onde eles estão. Se você está colocando mais peso em um pé ou em outro. Se você está com as pernas cruzadas, se você está com os pés no chão. E agora você vai focar na sua panturrilha, na sua batata da perna. Ela está relaxada, ela está contraída. Como é que elas estão? Elas estão paralelas? Elas estão uma por cima da outra? E agora você vai subir no seu foco, nos seus joelhos. Como eles estão? Estão dobrados em 90 graus? Estão estirados? Molhados? Você vai trazer o seu foco para as suas coxas. Sentir como é que elas estão. Elas estão bem? Você praticou exercício hoje? Elas estão doendo? Ou estão tranquilos? Relaxados? E agora você vai focar no seu abdômen. Vai perceber como é que ele está, se você está deitado, se você está sentado. É levar o seu foco agora para o seu peito. Sentir ele estendendo enquanto você respira. Você continua levando o seu foco para os seus ombros. E agora você está ali focando nos seus ombros, braços. Como é que estão apoiados os seus braços? Eles estão descansados? E agora você traz o seu foco para o seu pescoço. Perceba como eles estão. O seu pescoço está tranquilo, está relaxado, você está deitado, encostado. E aí você vai subindo, perceba o foco na sua boca. Como ela está entreaberta, se ela está fechada. Seus lábios estão secos. Até trazer o foco para o seu nariz. Perceber o ar quente entrando. O ar frio entrando. O ar quente saindo. Vai levar o seu foco para os seus olhos. Perceber as suas pálpebras. E agora eu convido vocês a se imaginar daqui ao tempo que for necessário, ao tempo em que finalizou essa quarentena, finalizou esse processo, você está feliz, está bem, está com saúde, está se sentindo extremamente motivado e pronto para recomeçar. Mas não recomeçar de qualquer maneira. Começar não só com resiliência,
ter a capacidade de passar por uma situação e voltar. Mas com meta-resiliência. É você passar por uma situação, aprender com ela e você voltar melhor. Então agora, você se vê, após essa quarentena, após esse período todo, uma pessoa melhor. Porque você aprendeu com todos esses processos. Você aprendeu com cada pessoa que você se relacionou durante esse período. Você aprendeu com você. Você agora é uma pessoa mais compassiva, mais bondosa. Uma pessoa que aprendeu a escutar melhor, a valorizar o seu tempo. E você começa a sentir uma sensação muito boa percorrendo todo o seu corpo. Todo o seu corpo. E essa sensação que você está tendo agora, essa sensação de felicidade, essa sensação de alegria, essa sensação de entusiasmo, eu quero que você guarde ela com você. Porque você já esteve aqui e você sabe o que é que te aguarda ao final dessa jornada. Aos pouquinhos, no seu tempo, você pode ir abrindo o olho, mas quando você voltar, já traga desde agora aquela sensação de tudo aquilo que te aguarda daqui a alguns dias. Como é que vocês estão? Então é isso, pessoal. Só pode responder para a gente aqui como é que está se sentindo, como é que foi passar por essa condução. Agora nós vamos ficar em silêncio, só vocês que vão falar. Tragam para a gente o que o coração de vocês está dizendo. A gente é isso, a gente que vive, né, pessoas que trabalham com a questão do desenvolvimento humano, a gente faz isso por missão, né? Porque os nossos talentos não são para a gente, né? Os talentos são justamente para o mundo. Então, quando a gente vive, nós tem essa sensação de ficar bem quando o outro está bem. Então, agradeço, Oswaldo, agradeço o convite, né? E vamos fazer outras, né? Porque eu acho que essa sinergia foi maravilhosa. E espero estar junto, né, com você e com mais todos vocês numa próxima oportunidade. Pedrão, para mim, a oportunidade da conexão, ela me traz uma honra, sabe? Honrar a sua presença, honrar o seu conhecimento, honrar o seu tempo, honrar o aceitar o convite de estar aqui com a gente agora e da gente junto poder estar compartilhando isso. A gente se emociona porque a gente sente a energia deles vindo de lá. Verdade. O mundo nesse momento
vai trazendo para a gente a alta compreensão do extraordinário. E que a gente, às vezes, entendia as coisas como simplesmente ordinária. Simplesmente ordinária. Acordar, virar na cama como ordinário, quando hoje existem pessoas que estão nos hospitais que mal podem virar na cama. Não tem como possibilidade isso. E quantas coisas ordinárias que a gente, às vezes, não percebe, elas são extraordinárias, que a gente fica ali vivendo no ordinário, mas tudo é extraordinário. O meu áudio está chegando legal aí para você, Pedrão? Tá tranquilo? Eu vou... Tá tranquilo o áudio? Tá chegando bem aí? Eu vou trazer uma historinha de uma experiência. Uma experiência que eu tive um dia de manhã ao acordar. Eu acordei e tive uma experiência com a minha cama. E eu perguntei para minha cama, o que você ganha de eu dormir em cima de você todas as noites? E a minha cama respondeu. Falou, nada. Mas eu fico feliz de todos os dias poder servir como um lugar confortável para você descansar. E eu olhei para minha coberta e também perguntei para minha coberta, o que você ganha em me cobrir todas as noites? E ela disse para mim, nada. Mas eu fico feliz de todos os dias poder te esquentar e te cobrir e te proteger. E eu não me dei por satisfeito e resolvi levantar. Sentei na cama, coloquei os pés no chão, comecei a andar e tatear o chão. E perguntei para o chão, o que você ganha de eu pisar em você todos os dias? E o chão também me respondeu. Ele falou, nada. Mas eu fico muito feliz por todos os dias te oferecer um piso liso para não machucar os seus pés. Eu continuei e cheguei na sala e vi uma mesa posta com muitas coisas deliciosas. E peguei uma xícara, botei uma xícara de café, bebi uma xícara de café e perguntei para a xícara, o que você ganha de eu beber em você todos os dias? A xícara respondeu, nada. Mas eu me sinto muito feliz pelo simples fato de poder servir de base para poder te alimentar. Eu achei que já tinha tudo acabado e tinha me virado já repleto de informações daquele momento, daquela experiência. Mas, de repente, a xícara entra e fala outra coisa, mas tem outra coisa. E eu falei, meu Deus, tem mais coisa? E a xícara fala assim, eu fico muito triste quando alguém me usa, me larga na pia e não me lava. Assim eu perco toda a minha utilidade. A gente está voltando para dentro, não é, Pedrão? Para se ouvir. E às vezes a gente não percebe todo o cenário extraordinário diário que a gente vive. De tudo que nos rodeia, do travesseiro que a gente dorme, da cama que a gente dorme, do levantar, colocar o pé no chão, respirar, pegar uma xícara, beber um café. Mas se a gente perder o nosso senso de utilidade, a gente não consegue mais servir. Nada disso faz mais sentido. Nada disso faz mais sentido. Não. É isso mesmo. O tempo de hoje nos chama para dentro, para casa de dentro. Porque a gente sempre viveu fora, olhando todo mundo, e às vezes sem parar para se ouvir. E você vem hoje nos ensinar sobre a escuta, sobre ouvir. Hoje você foi extraordinário para a gente. E a gente soube utilizar. Mas que cada um de nós agora te limpe também com a gratidão, para que você esteja pronto
para ser utilizado novamente. Gratidão, meu irmão. E como eu disse a você, meu pai está aqui presente na live, né? E quero deixar os parabéns, porque o pai ele sempre foi uma figura presente. Você falou das xícaras, e as xícaras fizeram parte de toda a nossa história, né, do dia, desde o meu nascimento até hoje, os nossos cafés. O pai está com 70 anos hoje, e é alguém assim que eu amo, minha família e tal, mas hoje é aniversário dele, e eu queria deixar aqui parabéns para aquele pai que, sabe aquele pai que cobre a gente de noite? Eu tive o prazer e o privilégio de ter esse pai. Tenho ele, mas eu falo de cobrir. Infelizmente, né, ele está em Belo Horizonte, porque se ele estivesse aqui era capaz dele ir lá cobrir ainda hoje, né? Então, pai, te desejo aí muitos anos de vida e, pelo amor de Deus, fique em casa, né? Porque isso vai passar e a gente vai se ver, a gente vai se abraçar e a gente vai curtir e vai cantar esse parabéns todo de novo. Tá? Então, eu queria deixar aqui esses parabéns para ele e agradecer a presença de todos vocês e me colocar mais uma vez à disposição para a gente ter outros momentos como esse. Tá bom, meu irmão? Fica com Pedrão, Deus. o seu pai é um poeta, não é isso? Poeta e dos... Aliás, a história dele, dar um tweet sobre a história dele, que meu pai ele não entendeu absolutamente nada, cara. E um dia ele sonhou com Castro Alves virando para ele, dizendo assim, você vai ser meu sucessor. Ele acordou invocado, ele falou, que loucura é essa, cara? Eu nunca escrevi um bilhete. Como é que eu vou escrever poesia? Só que aquilo foi tão forte para ele, cara, eu não vou nem dizer o número, eu posso errar, mas ele tem mais de 1.000, 1.500, 1.600, 3 livros publicados, né? Escreve há anos. E tudo aconteceu através de um sonho. Né? Castro Alves dizendo a ele que queria ser o sucessor. Então, ele é membro, inclusive, da Academia Baiana, né? Então, é poeta dos bons. O Pedrão, eu vou tomar liberdade para fazer algo aqui, tá? Vai lá, vai lá. Seu Pedro, eu vou pegar o seu contato, vou pegar o seu Instagram e vou fazer a questão de ir te conhecer quando passar essa quarentena. Porque você é de lá, cara. Eu tô em Belo Horizonte, eu sou do Rio, né? Sou carioca. É nóis, Queiroz, tô aqui. Eu tô aqui em BH, então eu quero ir conhecer o senhor, tá? Pronto, Pedro, eu quero te conhecer. E, como é aniversário do seu Pedro hoje, vamos fazer o seguinte, eu vou me retirar para que você chame o seu pai na live e eu vou lá assistir. E, seu Pedro, é um convite que a gente está te fazendo. Vem para a live que o Pedro vai te chamar e nós todos vamos cantar parabéns para o senhor, com ele cantando parabéns para o senhor. Mas nós só vamos fazer isso se o senhor trouxer um poeminha para a gente. Pode ser, seu Pedro? Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Se ele for aceitar... ele tem que aceitar, né? Porque senão, cadê? Bota aí, galera, hashtag aceita, seu Pedro. Gratidão, seu Pedro. Seu Pedro, você aceita o convite? Eu vou sair da live e o senhor que vai entrar para a gente bater os parabéns para o senhor agora ao vivo, aqui no Instagram. Com todo mundo escrevendo para o senhor. Parabéns, seu Pedro. Galera, começa a escrever aí. Para o seu Pedro aceitar. Vou chamar ele. Vou sair. Não, te amo, meu irmão. Te amo. Gratidão. Te amo. Muito axé. Fica bem. Falta você aceitar aí. Aceite aí, irmão. Aceite aí, meu pai, o convite. Eu mandei aqui. Não, mas é aceitar aqui. Isso. Oh, parabéns pra você nessa data querida.
muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Olha quem veio aqui, os cachorros, eles dão parabéns aqui também. Ó. João e Maria. Ai, João e Maria aí. Agora, agora... Ô, Pedrão, repare bem, depois dessa live aí, eu me senti, eu estou tão calmo que eu posso fazer, até ler uma poesia. Me deixou muito calmo, muito tranquilo. Eu estou procurando uma aqui, escolhi uma que eu prometi ler, embora eu não, para saber de qual é, eu vou ler uma, essa poesia porque é em homenagem a todas as mulheres do mundo, que é, logicamente, vamos dizer, a semente. É de onde tudo nasce, é justamente das mulheres. Ok. E, não é? Ou seja, todos nós nascemos das mulheres, vivemos através das mulheres, vivemos com as mulheres, e elas são a nossa, logicamente, nossas, que nos fazem felizes e nos deixam em paz. Então, eu vou ler aqui, que tem como você falou, que eu agradeço aí, esse ato de amor, que é cobrir vocês, todos vocês, esse ato de carinho, de amor, que é um ato de pai e mãe, né? Então eu vou ler aqui em homenagem a todas as mulheres aqui. O nome da poesia é Quem És Tu? Quem és tu? Quem sou eu? Um simples pedaço de ti, eternamente teu, minha semente, minha flor, minha raiz. Com teu amor, tua paz e carinho, ensinastes-me a viver. E para iluminar meu caminho, à noite és a luz das estrelas e do sol ao amanhecer. A minha vida é tua própria vida. Somos o infinito. Sofres com as minhas feridas. És o eco dos meus gritos. Quem és tu, que une sempre corações e mentes, sem preconceito de cores ou raças? Quem és tu? Tu és uma mãe, simplesmente. Então, eu acho que essa daí é em homenagem para todos, porque a origem de todos nós vem justamente da mãe, que é a semente. E, meu filho, muito obrigado, viu? Você é um grande mestre hoje, eu estou de parabéns, eu tenho que fazer aquele gesto para você agora, aquele gesto de humildade, porque perante um mestre a gente faz isso. Eu sou seu pai, mas você é meu mestre. Te amo, pai. Te amo. Beijo. Beijo, pessoal. Gratidão. Estou com saudade. É.